Oi, galera do quinto ano, tudo bem? Hoje, nossa videoaula é da disciplina Ciências, tá? E essa videoaula corresponde às páginas 56 e 57 do nosso livro, onde o assunto é o ciclo da água, ainda dentro da unidade a água que a gente está vendo, tá? Então, a gente tem visto nas outras aulas os estados físicos da água, a mudança desses estados físicos. E aí, o que o ciclo da água tem a ver com isso? Alguns processos do estado físico da água, da mudança do estado físico da água, acontecem nesse ciclo, tá? Então, vocês podem ver que na página 56 tem um esquema, tá, do ciclo da água. E a tia reproduziu esse esquema aqui no nosso quadro para a gente entender e a tia vai explicar, tá bom? Então, vamos lá. O ciclo da água. Importante. Para essa aula, é importante que vocês tenham em mãos o livro de ciências para você acompanhar a tia e um marca-texto, porque eu vou pedir para vocês marcarem algumas partes aqui e aí vocês vão acompanhando a tia, tá? A água que existe no planeta está sempre em movimento. Ela passa por mudanças de estado físico e se desloca de um lugar para o outro. A esse processo, que ocorre o tempo todo, a gente chama de ciclo da água, tá? Então, é um ciclo que não tem fim. Ele começa, passa por todo esse processo e não finaliza, ele recomeça novamente, tá? Então, passem o marca-texto nesse primeiro parágrafo aí, onde a tia tá falando a água e ciclo da água. E agora vamos entender esse esquema aqui do ciclo da água. No número 1 está falando assim: o calor do sol e o vento transformam a água da superfície em vapor. Então, olha só, essa água aqui dos rios, né, elas com o calor do sol e a ação do vento, ela evapora, tá? Quer dizer, ela vai subir em forma de vapor. Para onde? Para a atmosfera. 2. As plantas eliminam o vapor de água por meio da transpiração. Então, a plantinha também vai eliminar o vapor através da transpiração, tá? Tudo através do calor do sol. Quando chega na atmosfera, agora vamos para o número 3. Esse vapor de água vai subir, tá? E quando chega na atmosfera, a temperatura é mais baixa. Esse vapor que subiu se transformou em gotinhas, tá? Parte líquida. E aí, a esse processo nós chamamos de condensação. Essas gotinhas, elas vão se juntar e vão formar as nuvens, tá? E aí vão formando as nuvens e vamos ver o que vai acontecer. As nuvens, elas são deslocadas pelo vento de um lugar para o outro. Vai de um lugar para o outro. E aí, a água das nuvens volta para a superfície através da chuva. Quando essas nuvens ficam pesadas, essa gotinha, ela cai para a superfície em forma de chuva, de neve, de granizo, dependendo da temperatura do ambiente. A esse processo do cair da chuva, a gente chama de precipitação, tá? Ao cair, ela se infiltra no solo, ela penetra no solo, formando reservas de água subterrâneas, tá? E aí, quando ela entra formando essas reservas, ela também cai no mar, nos rios, e aí tudo de novo vai começar. Vai evaporar, vai formar gotinhas, vai cair em forma de chuva, vai penetrar no solo, nos rios, e aí vai evaporar. Então, é um ciclo que nunca termina, tá? Então, aqui está a explicação através desse esquema que a tia reproduziu aqui e aqui, tá? Aí, no número 1 e número 2, a gente vai fazer na live, tá? Vocês podem fazer aí no caderno e a gente vai fazer na live. Na página 57 está por que é importante esse ciclo da água pra gente, né? Bem, então vamos ver.
O ciclo da água garante que os diversos ambientes da Terra mantenham seus níveis constantes. Então, quer dizer, a água, ela permanece no mesmo nível, né? Precisa da chuva para permanecer nesse mesmo nível. Isso é fundamental para uma série de atividades humanas. Na agricultura, porque precisa da irrigação, irrigar, né, a agricultura. A agricultura, por exemplo, é uma atividade que depende diretamente da água, pois ela é fundamental no desenvolvimento das plantas cultivadas. Por isso, recursos como irrigação, para garantir que as plantas recebam água, tá? Aí do lado tem uma foto. Então, vocês vão passar o marca-texto no primeiro parágrafo, a importância do ciclo da água, primeiro parágrafo. Muitos países, assim como o Brasil, precisam da água para gerar energia elétrica, no caso, a força da água das usinas hidrelétricas, né? Muitos países também usam a água para a geração de energia elétrica. No Brasil, a maior parte desse tipo de energia é gerada em usinas hidrelétricas, onde o movimento das águas de um rio é usada para produzir energia. Então, por que é importante o ciclo da água? Primeiro, para manter o nível da água constante, né? Também importante para a agricultura, porque usa na irrigação a água, né? E também, entre outros fatores, né? A rede elétrica, a usina hidrelétrica usa a força d'água para gerar energia. No Brasil é um caso desse, né? E por que eu tenho que cuidar da água? Então, próximo ponto. O consumo de água doce não para de aumentar ao redor do mundo em função do aumento da população. Quanto mais gente, mais vai consumir água doce, né? A gente precisa da água para beber, para tomar banho, para lavar louça, enfim, para muita coisa. A água é um recurso fundamental na nossa vida. E do aumento de uso nas produções industrial, agrícola, entre outros. Além disso, parte das fontes da água para o uso humano é continuamente poluída, tornando-a imprópria para o consumo. Após ser usada nas casas ou outros estabelecimentos, a água fica misturada com sabão, fezes e urina e aí forma o esgoto e a gente não tem como usar, né? Então a água que a gente usa, né, quando ela se mistura com sabão, com fezes, com urina, ela vai formar esgoto. Tem como reutilizar essa água? Não, né? Ela é imprópria para o consumo. Assim, se não houver economia, se a gente não economizar e cuidar desse recurso, não só a água disponível para o consumo humano, como também a água necessária para a sobrevivência e praticamente todos os seres vivos pode se tornar cada vez mais escassa. Então, por que a gente tem que cuidar da água? Porque no futuro a gente pode ficar sem, né? E a gente sabe que assim como o ar, a água é um recurso fundamental para a nossa vida, tá? Vocês vão passar o marca-texto nesse pedacinho, no primeiro e segundo parágrafos, nesse pedacinho todo, tá bom? Para a aula, para casa, né? A gente vai fazer em casa, fazer aí com vocês, a página 60 e 61, tá? A tia depois vai colocar no planejamento o que eu quero, 60 e 61 da página do livro de ciências, tá? E aí a gente vai corrigir pela live também, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus, fiquem em casa e estudem.